Fala galera tricolor, bom, começando mais um vídeo aqui no canal do Saudações Tricolores. Eu sou João Gurgel e hoje eu vim trazer para vocês uma reportagem especial que eu fiz. Como sempre, eu gosto muito de falar sobre base, sobre xerém, então hoje a gente vai falar sobre o mecanismo de solidariedade da FIFA. Roda a vinheta aí. Bom, galera, como vocês sabem, o Fluminense faz muitas contratações para a sua base, faz muitos investimentos na sua base, e ao mesmo tempo disso tudo, muitos jogadores não vingam na base do Fluminense. Por quais motivos? A gente já falou, conversamos aqui, se você for ver um pouquinho as lives nossas, com o Guilherme Torres, treinador do Sub-17, o Eduardo Oliveira, treinador do Sub-20, você vai ver ele falando o porquê que muitas vezes o Fluminense faz muitas contratações e porque os jogadores já acabam não vingando nas categorias de base, seja por performance. O jogador passa por vários tipos de testes, vários tipos de avaliações para saber se ele vai vingar, né? Na avaliação do Fluminense ele vai vingar ou não. Então acaba que o jogador muitas vezes faz um processo de formação dentro do clube e depois, eventualmente, o Fluminense acaba liberando ele, acaba dispensando o jogador, e o jogador vai para um outro clube e às vezes até, quem sabe, vinga nesse outro clube, vira um jogador grande, podemos dizer assim, um jogador com destaque, e muitas vezes também não. São milhões de jogadores também que já passaram por xerém, que também não vingaram como jogador de futebol profissional. Mas hoje, nessa matéria aqui, nessa reportagem que eu fiz, a gente vai falar sobre 3 casos aí que o Fluminense, jogadores que passaram pelo Fluminense e através do mecanismo de solidariedade da FIFA, que tem uma explicação muito legal lá na tabela com os valores do nosso site, mostrando quanto que o clube ganha a cada ano que o jogador passa no clube desde o seu processo de formação, mas realmente falando quanto que o Fluminense ganha com esses jogadores que já saíram do clube, mas por terem passado pelo clube durante o seu processo de formação. E para ressaltar, o processo de formação do jogador é até os 23 anos, na FIFA conta, até 23 anos o jogador ainda está se desenvolvendo como jogador profissional, então até isso, jogadores que passaram pelo clube vão dar um tipo de receita ao clube em que ele passou. E aí, essa semana eu trouxe o levantamento para você de 3 jogadores que foram vendidos para a Major League Soccer, que é a principal liga de futebol dos Estados Unidos. O primeiro é o atacante Thiago Andrade, que estava no Bahia. O jogador foi comprado pelo grupo City, o mesmo grupo que comprou o Kaique, mas ele vai para o New York City dos Estados Unidos, time da cidade de Nova York. Os americanos pagaram aí cerca de 1,8 milhão de dólares, cerca de 10 milhões de reais, pelo jogador, que foi um dos artilheiros da última Copa do Brasil, Sub-20 pelo Bahia, já tinha estreado também no profissional, já tinha feito gol. Só que antes de ir pro Bahia, o jogador passou também pelo Fluminense, teve uma passagem na base lá em 2019, e aí ficou mais ou menos um ano, aí depois saiu após o fim da Copinha, ainda na gestão Pedro Abad, chegou em 18, saiu em 19. O Fluminense fez uma negociação aí do jogador com o Portimonense, mas também não vingou lá muito no Portimonense. Retornou para o Brasil e depois acertou com o Bahia. Depois de acertar com o Bahia, fica aí acho que 1 ano e meio no Bahia, que vingou. O Bahia chegou a renovar o contrato dele, mas ele foi vendido ao Grupo City, uma proposta que hoje para o Bahia realmente era bastante vantajosa. E aí, por este período, né, podemos dizer assim, que o jogador tá no Bahia, ficou no Bahia, e esse período todo que ele ficou no Fluminense, se a gente for somando realmente de acordo com o mecanismo de solidariedade da FIFA, o Fluminense vai receber cerca de 0,7% da negociação, hoje o que seria em torno de 70 mil reais aos cofres do Fluminense pelo pequeno período de cerca de um ano, aí, um pouco mais de um ano, que o jogador passou pelo Fluminense. Além disso, temos também Caio Alexandre. Caio Alexandre, aquele que disputou o último brasileiro pelo Botafogo, foi inclusive até um dos destaques do time que foi rebaixado. Muita gente não sabe, né, mas o Caio tem só 22 anos, foi negociado recentemente para o Vancouver Whitecaps dos Estados Unidos, time lá do Canadá, por aproximadamente 4 milhões de dólares, cerca de 22,7 milhões. Os valores não foram confirmados, inclusive foi o próprio portal do Botafogo que divulgou, mas a diretoria nem nenhum jornal, numa expressão assim, confirmou esses valores, mas a gente está se baseando realmente nesses valores para poder fazer essa conta. O Botafogo ficou com 40%, né, dos 80% que ele tinha do Caio Alexandre, só que muita gente não sabe, mas antes de chegar ao Botafogo, o Caio ele era da base do Fluminense, ficou até os 15 anos de idade, ou seja, só em 2014 que ele foi liberado realmente do Fluminense. Na época não acharam que ele realmente é um jogador que poderia vingar e podia dar muito retorno ao Fluminense, por isso acabou dispensando o Caio Alexandre, ele assinou com o Botafogo. Enfim, ele chegou aos 9 anos no Fluminense, saiu aos 15 anos em 2014, e aí por ter passado esse período no Fluminense,
o Fluminense ganha mais em torno de 1% dessa negociação, que a gente somando, né, fazendo os cálculos, totaliza-se algo em torno de R$227 mil para os cofres do Fluminense. E aí, a gente aplicando esse caso também, a gente pode aplicar esse caso também ao Brenner. Lembra do Brenner, o atacante de São Paulo, que era um dos destaques do último Brasileirão de 2020? Sim, o Brenner também passou pelo Fluminense em 2019, lá sob o comando de Fernando Diniz. Só que em fevereiro ou janeiro, não estou muito ao certo, o São Paulo vendeu o Brenner para o FC Cincinnati dos Estados Unidos também, cerca de 13 milhões de dólares, algo em torno de 70 milhões de reais na época. E aí, como ele teve uma breve passagem pelo Fluminense das Laranjeiras durante o seu processo de formação, ele chegou no Fluminense no dia 31 de maio, deixou o clube só no fim do ano. Ele ficou cerca de 7 meses no Fluminense, né? Jogou apenas 6 jogos, não fez gol, mas jogou no período do Fluminense, então o Fluminense tem, entre aspas, teve direito a uma parte desse valor. Aplicando-se no caso do Brenner desses 70 milhões, o Fluminense teve direito a cerca de 206,5 mil reais desse valor do Brenner. E aí a gente somando todos esses valores, somando tudo isso aí, realmente o Fluminense recebe em torno desses 3 jogadores que passaram pela base do Fluminense passaram só pela base, né? 2 pela base, 1 pelo time profissional, mas todos eles passaram pelo Fluminense durante o seu processo de formação. E aí, somando tudo isso, são 503,5 mil reais que o Fluminense desembolsou nesses 3 jogadores. São 3 vendas de brasileiros para a Major League Soccer, e o Fluminense desembolsou aí cerca de 503,5 milhões de reais, o que provavelmente vai ser reinvestido em Xerém, tá? Provavelmente esses valores vão ser reinvestidos nas categorias de base. É um valor que para o futebol profissional às vezes não paga muito os salários de muitos jogadores, então provavelmente esses valores dessas comissões serão reinvestidos nas categorias de base. Hoje, 503, vamos dizer então, aproximadamente, né, 500 mil reais para Xerém realmente é um valor muito importante para investimentos, para pagamento de funcionários, salários, seja o que for. Então esse valor é realmente importante para Xerém, mas para o futebol profissional às vezes não é tão importante. Não que não seja, pode realmente pagar o salário de alguns jogadores, mas eu acho que o Fluminense deve utilizar esse valor realmente para investir muito mais em Xerém. São jogadores aí, tanto o Thiago quanto o Caio, que foram dispensados na base. O Thiago, inclusive, foi até negociado com o Portimonense, como a gente já falou, mas não acabou não dando certo, e o Fluminense acabou liberando o jogador, assim, não ficando com o jogador, e depois assinou com o Bahia, despontou e depois foi vendido. Então, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, virem membro. Essa foi uma matéria muito difícil de fazer, foi uma apuração complicada, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostou também, deixa aquele like, que é super importante para a gente continuar fazendo esse trabalho e fazer juntos uma mídia tricolor independente cada vez mais forte, galera. Forte abraço e saudações tricolores sempre!